Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Senhor, 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 eu sei que tu me amas. Aleluia! Graça e paz, louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe em mais essa oportunidade. Estamos iniciando um novo projeto. Vamos ter aí a oportunidade de estarmos compartilhando com os amados, queridos irmãos e amigos um pouco da palavra de Deus. Então, pelo menos uma vez por semana,
nós vamos estar aqui juntos para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Você que está recebendo o nosso link, eu quero convidá-lo a fazer parte do nosso canal. Esse canal nós já temos há alguns anos, apenas fizemos aí algumas modificações. Iniciamos esse canal um pouco antes da pandemia, mas nós não trabalhávamos mais o canal até então. Mas eu quero ter essa oportunidade para nós estarmos reativando o canal nesse novo projeto, com essa nova iniciativa, essa nova pegada. Por isso eu quero convidá-lo, você que está nos assistindo, dá um like se você gostou aí do canal e também se inscrever no nosso canal, para que nós possamos estar alcançando mais pessoas, para que nós possamos estar avançando cada vez mais em nosso canal. E nessa mensagem eu quero trazer aqui uma palavra que recente eu trouxe à nossa igreja. Eu havia ministrado no Salmo de número 139, devido a alguns problemas na transmissão, nós tivemos que fechar o link no canal da Igreja Batista na Campanha. Hoje eu quero registrar essa mensagem, essa mensagem com uma perspectiva diferente, uma pegada diferente, uma vez que nós não estamos no culto, nós não estamos na igreja. Então, a mensagem terá uma pegada, será um pouquinho diferente daquilo que nós transmitimos na igreja. Mas sempre eu quero lembrar aos queridos e os amados irmãos e amigos para estarem junto conosco, estarem atentos àquilo que nós vamos estar compartilhando. Pelo menos nesse início, uma vez por semana, nós vamos estar compartilhando aí um pouco da palavra de Deus, trazendo aí uma mensagem ao coração dos irmãos, ao coração desse nosso povo tão amado. Então vamos, Salmo de número 139, nós vamos fazer do versículo 1 ao 24, conforme nós já havíamos feito. Nós vamos trecho por trecho para nós compreendermos todo esse salmo e com mais tranquilidade, sem aquela correria, sem uma preocupação. Mas vamos lá, vamos juntos, vamos então caminhar com esse salmo. A nossa introdução, eu quero marcar aqui alguns pontos da nossa introdução para te lembrar algumas perspectivas daquilo que nós já havíamos compartilhado. Eu havia deixado 4 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, o quanto Deus conhece os nossos corações? O quanto Deus nos conhece? Será que você tem a compreensão de que tudo que você faz, todas as tuas intenções no coração, você tem essa compreensão de que Deus conhece todas as nossas intenções, todos os nossos desejos? Esse Salmo 139, ele nos mostra essa perspectiva bíblica, para que nós possamos compreender que Deus nos conhece. Deus conhece as intenções do nosso coração. A segunda pergunta nos diz o seguinte: o quanto Deus está próximo de nós? Muitas das vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor e nós nos perguntamos se Deus está ouvindo a nossa oração. O salmista declara que Deus está junto de nós, Deus está conosco, porque o salmista ele trabalha princípios Deus nos conhece porque nesse salmo o salmista está nos mostrando o princípio dos atributos de Deus para nos mostrar que Deus não somente conhece o nosso coração, mas Ele é soberano, onisciente e onipresente. Então Deus está próximo de nós, não importa as circunstâncias que nós estamos enfrentando. Por isso o tema da nossa mensagem é tratando o coração dos servos de Deus. Nós somos servos de Deus, então Deus está junto de nós, está próximo de nós. E nós vamos entender um pouco mais desse nosso relacionamento com Deus. A nossa terceira pergunta nos diz o seguinte, e essa aqui não é
uma pergunta, é uma afirmação. Deus é o nosso Criador e Deus sempre faz o melhor por nós. Entenda isso. Deus é o nosso Criador e Ele sempre faz o melhor por cada um de nós. Tenta entender, tenta compreender essa perspectiva da sua vida cristã. E aí então, se Deus é o nosso Criador, Ele conhece o nosso coração, Ele está próximo de nós, você entende que Deus te protege em toda circunstância, porque Deus tem um controle sobre a sua vida. E Deus, então, Ele não somente está perto, mas Ele está trazendo sobre você proteção. E essa proteção espiritual é o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Salmo 139 é um dos mais lindos salmos deixados pelo rei Davi. E ele tem uma proposta para nos mostrar como Deus se relaciona com os seus servos, como Deus se relaciona com a sua criação. Não é somente a terra, planeta, mas a criatura, aquele que Deus os criou. Ainda que a pessoa não tenha esta convicção, Deus ainda se relaciona com ela de alguma forma, de alguma maneira. Na pior das hipóteses, Deus envia o teu Santo Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Davi, ele usa este salmo para nos mostrar algo fantástico em nossas vidas. Primeiro, Davi está mostrando um aquebrantamento tremendo no seu coração, nesse seu relacionamento, nessa maneira dele se relacionar com Deus. Ele demonstra um coração quebrantado, assim como foi no Salmo 51, quando ele havia tido uma situação de pecado, e ele então escreve aquele salmo para demonstrar que o seu coração estava profundamente quebrantado, o seu coração estava profundamente arrependido diante do Senhor. Esse salmo ele tem uma perspectiva diferente, o Salmo 51, mas ainda assim Davi usa uma linguagem bastante complexa para a sua época. Tanto no Salmo 51, quando ele fala de uma maneira tão profunda a respeito de salvação, e também o próprio Salmo 139. Não tinha todos aqueles aparatos teológicos, mas Davi está descrevendo uma relação com Deus tão profunda e tão clara hoje para os nossos dias. E eu quero te mostrar o seguinte: esse salmo ele está dividido em 4 estrofes, e 4 estrofes de 6 versos. É muito interessante a gente observar isso na literatura hebraica, porque o escritor hebraísta, ele então está nos mostrando dentro da poesia um conjunto de princípios, valores, mas há também um grande cuidado daquilo que ele está expressando. Por isso nós temos 4 estrofes, e nessas 4 estrofes, cada uma delas tem 6 versos. Para nós chamamos de versículos, mas o texto não deixa de nos mostrar a clareza da mensagem e a profundidade da mensagem. Então, ao lermos esse texto, nós vamos perceber que o salmista ele está em um processo de quebrantamento, de profundidade, buscando a intimidade com Deus, um coração que está experimentando cura, um coração ferido, um coração machucado que está sendo restaurado, está sendo regenerado. Este salmo ele é muito pessoal, e ele é muito profundo. Davi declara que Deus, então, é aquele que está presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, porque Ele tem conhecimento do nosso sofrimento, mas Ele quer que nós venhamos para junto dEle, para sermos curados e para sermos também restaurados. O nosso texto, ele nos auxilia também a tratarmos o nosso próprio coração. E nós, como servos do Senhor, nós também precisamos desta cura, nós precisamos da graça,
nós precisamos do amor, nós precisamos do cuidado de Deus sobre nós. Nós precisamos também termos os nossos corações tratados por Deus. É sobre essa perspectiva bíblica que nós precisamos tratar também, tanto doenças físicas, emocionais, como também doenças espirituais. O Salmo ministra nos nossos corações cura, para que nós possamos perceber o quanto podemos sentir o amor de Deus presente em nossas vidas. Num momento de dor, num momento de perda, num momento de cura, num momento de tristeza, de angústia, Deus revela a sua boa e perfeita vontade para nos acolher, para nos acudir. Deus fortalece o seu servo, nos fortalece como servo dele, como criatura dele, para que nós possamos lidar com as nossas crises, para que nós possamos lidar com as nossas dores emocionais, as nossas dores espirituais. Por isso é tão importante nós tratarmos não somente o nosso coração, mas nós ministrarmos para que Deus possa tratar o coração dos nossos amados e queridos irmãos. Tratar o coração daqueles que estão a serviço do Senhor, daqueles que estão a serviço do reino de Deus. Porque da mesma forma eles também precisam de cura, eles precisam da graça, eles precisam do amor de Deus. Por meio da Bíblia, nós podemos aprender lições preciosíssimas para que nós possamos crescer espiritualmente e possamos também experimentarmos essa restauração que vem do Senhor. A Bíblia, ela nos oferece algo assim tão fantástico. Alguns textos que nós utilizamos em aconselhamento, nós podemos perceber, quando estamos realizando um aconselhamento bíblico, podemos perceber a maneira como Deus quer agir na vida dos seus servos. Basta a pessoa conseguir se conectar com a mensagem daquele texto e entender a proposta daquele texto para que ela possa experimentar essa cura, experimentar a graça, experimentar a restauração, experimentar o amor de Deus em sua vida e em sua caminhada. Nós só precisamos entender, nós precisamos apenas compreender como Deus faz a sua obra, como Deus faz esse milagre que o ser humano precisa experimentar. Nós vamos então passar para o nosso texto. Aí vamos então abrir a nossa Bíblia no Salmo 139. Então nós vamos estar fazendo a leitura do nosso texto, Salmo de número 139, versículos de 1 a 24. Eu vou fazer primeiro a leitura dos primeiros 6 versículos, e aí nós vamos então trazendo aqui as explicações, trazendo aqui uma compreensão, um pouco mais de clareza sobre o nosso texto. Essa é a nossa primeira tela. Eu estou compartilhando com os amados o meu PowerPoint. Aí está o tema. O nosso tema é tratando o coração dos servos de Deus dentro de uma perspectiva bíblica. E nossa introdução, eu falei para vocês sobre 4 perguntas. E as perguntas estão aí. Depois você assistindo no celular, na sua televisão, onde você estiver assistindo, no computador, você consegue pausar e tomar notas que você quiser dos nossos pontos, daquilo que nós vamos estar compartilhando. Aí estão as 4 perguntas que eu fiz no início. Essas perguntas vai fazer parte das nossas reflexões, das nossas abordagens, daquilo que nós vamos estar compartilhando, daquilo que nós vamos estar falando. O primeiro ponto diz que o homem é limitado e Deus é onisciente. E o nosso texto, versículo 1 do Salmo 139, o Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos.
observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. E aí, então, a gente tem esse salmo maravilhoso, essa linguagem de Davi tão poderosa. Senhor, tu me sondas. Primeiro, nos mostra essa nossa limitação diante de Deus. Ao homem, Deus estabeleceu limites. O homem está limitado. O homem não consegue sair do seu próprio involucro, do seu corpo. Ainda que algumas religiões preguem diferente, mas o homem está limitado ao seu próprio corpo. Mas Deus conhece o coração humano. Ele se coloca além de tudo, além de nossa compreensão, pois Ele é maior que tudo e todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. Isso é importante nós lembrarmos, é importante nós entendermos, é importante nós compreendermos. Ao homem Deus estabeleceu limites, mas Deus está além de tudo. Deus é transcendente, além da nossa compreensão. Nós não podemos compreender a mente do Senhor, nós não podemos compreender como Deus estabelece todas essas coisas, mas Deus é maior do que tudo. E é sobre isso que nós precisamos entender. É dentro dessa perspectiva, desse primeiro ponto aí, que nós somos limitados, mas Deus é onisciente. Por que o salmista ele está fazendo essa declaração? E qual a importância dessa declaração do salmista para cada um de nós? A compreensão do texto bíblico de que os nossos caminhos são minuciosamente examinados por Deus e que tal conhecimento, essa compreensão, ela está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão. Isso nos serve para nos mostrar o quê? A nossa própria limitação. Quantas as vezes nós, que somos tão pequenos, queremos chegar ou alcançar situações na nossa vida que nós não conseguimos, ou quantas as vezes nós precisamos entender ou compreender a nossa própria limitação. Por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue fazer aquilo outro? Por que nós não conseguimos alcançar alguns propósitos maiores? Aí entra esse aspecto, porque o homem ele tem que entender que ele é totalmente dependente de Deus. Ele precisa depender de Deus, ele precisa continuar orando, ele precisa continuar clamando, ele precisa continuar buscando as misericórdias do Senhor para a sua própria vida. E Deus, que conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade, por isso ele proporciona aquilo que nos é melhor. Algumas circunstâncias na nossa vida, até mesmo alguns pedidos de oração, nós não alcançamos justamente porque Deus sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa vida. E Deus quer o melhor para os seus servos. Romanos capítulo 8 nos diz, versículo 28, nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Deus estabeleceu para a nossa vida aquilo que é melhor e Ele proporciona as coisas que são melhores para a nossa vida. E quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas que nos acontecem concorrem, porque estão ali lado a lado para nos favorecer e para tornar as nossas lutas, os nossos desafios menores ainda, para que nós possamos conseguir vencer
aquilo que é desafio, aquilo que é luta em nossa vida. E às vezes a gente não consegue entender. Não são poucas as vezes que nós escondemos de nós mesmos aquilo que nós somos. Ou tentamos, mas Deus já conhece tudo. Às vezes a gente até faz declarações dizendo que não, eu não faço isso não. Mas lá no fundo, a gente sabe que nós não vamos dar conta ou que nós temos atitudes que não agradam ou aquilo que a gente está dizendo que nós não faríamos, nós acabamos fazendo. Deus conhece tudo a nosso respeito e nós precisamos ter essa certeza de que nada na nossa vida, nada que nos acontece, não foi porque Deus não permitiu. Tudo que nos acontece tem a permissão de Deus. Nós não estamos lançados ao acaso. Mateus 10:30 nos diz que até o número do cabelo da nossa cabeça já estão contados. Ainda que seja um eufemismo, né? Ele apenas está dizendo que toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Sempre esteve nas mãos de Deus. E às vezes, nós cristãos tentamos nos esconder de nós mesmos, conforme eu já falei, e tentamos nos esconder de Deus. E aí sofremos com a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Tentar se esconder de Deus. E aí então Deus vem e nos pergunta: onde estás? Onde estás? Por isso, em cada deserto que nós enfrentamos, em cada situação que nós estamos enfrentando nesta vida, em cada dor, em cada luta, Deus está nos protegendo. Pode ter certeza disso. Deus está cuidando de nós, pois Ele nos ama e Ele tem o controle da nossa vida. É claro que muitas das vezes a gente vai tomar nossas próprias escolhas, mas ainda assim Deus está permitindo e Deus está cuidando de nós. Até mesmo quando nós erramos, Deus está cuidando de nós. O segundo ponto da nossa palavra, da nossa mensagem, ela nos mostra a relação de intimidade de Deus para com os seus servos, com a sua criatura. Nós vamos mais uma vez descobrir a maneira como Deus age sobre cada um de nós. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. E é fantástico a gente poder entender que Deus é onipresente. Os versículos anteriores, o salmista nos ensinou que Deus é onisciente. Agora Deus está presente, está em todas as partes. Esse é o relacionamento que Deus construiu e nós precisamos construir nesse nosso processo de crescimento espiritual. Deus cuidando e Deus fazendo aquilo que nós precisamos em nossa vida, precisamos na nossa caminhada pessoal. Deus é onipresente e Ele está cuidando de cada um de nós, está nos auxiliando, está nos ajudando e está também abrindo portas. Talvez essa
essas palavras, né, auxiliar, abrir porta, cuidar, sejam termos muito humanos para nós. Mas nós precisamos entender a maneira como Deus se relaciona conosco. Quando nós voltando lá para o Jardim do Éden, nós temos lá Adão sozinho, o início da sua vida, o início da sua caminhada. Deus havia deixado tudo preparado para ele, e por um tempo, nós não sabemos por quantos anos Adão viveu sem pecar, mas por um tempo Adão tinha tudo ali a seu dispor. As plantas davam seus frutos no tempo certo, Adão tinha toda a alimentação necessária, ele tinha água para suprir as suas necessidades, Adão tinha tudo ali para a sua vida, tá? Tudo suprido por Deus. De repente, vem a queda, Adão peca, Adão desobedece e sofre as consequências da desobediência. O primeiro cuidado que Deus teve pelo homem foi suprir a sua nudez. E isso aí é muito interessante, a maneira como Deus operou na vida do homem. Porque Deus estava agora cobrindo a nudez do homem, mas a nudez do coração humano continuava ali. O homem continuava carecendo da graça, da misericórdia de Deus. Agora, essa misericórdia, essa graça, iria se manifestar de uma forma diferente na vida do homem. Por isso, mesmo o homem tendo sido banido do jardim, o homem continuou ainda precisando da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Davi, ao escrever esse salmo, e a gente percebe que Davi, ele estava vivendo um momento delicado na sua vida, ainda que nós não podemos usar aqui referências para dizer esse salmo foi escrito quando Davi estava passando por isso ou por aquilo, mas nas suas próprias palavras ele está nos mostrando a profundidade. Para onde me ausentarei do teu espírito? Será que é possível? Essa seria uma situação de pecado, onde nós queremos fugir da presença de Deus? E aí Davi começa a mostrar que Deus se revelava em todo lugar. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. E isso aqui, o abismo, Davi está se referindo lá no fundo do mar. Esse é o abismo que Davi está se referindo. O lugar mais profundo do mar. Lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, sumir na escuridão não vai resolver o problema, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te terão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Nos evangelhos, Jesus Cristo nos fala, Jesus Cristo nos ensina que nada ficará oculto. A nossa vida, ela é transparente diante de Deus. O nosso viver, as nossas ações, as nossas atitudes. É por isso que é tão importante a gente entrar na presença de Deus e falar com Deus. Deus conhece quem nós somos, conhece os nossos pecados, mas Ele quer que a gente confesse, a gente abra o coração, a gente fale para Ele aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos passando. Deus quer que a gente abra a nossa boca para declarar para Ele: Senhor, Tu me sondas, mas Tu sabes onde eu estou. Tu sabes aquilo que eu estou enfrentando. Tu conheces, Senhor Deus, as minhas lutas. Tu conheces, Senhor Deus, a minha ansiedade. Por isso, Senhor, venha ao meu encontro. Venha, Senhor Deus, em meu favor. Me sustenta, cuida de mim. Essas palavras de Davi nos mostram
a maneira como Deus quer cuidar de cada um de nós, a maneira como Deus quer operar sobre a nossa vida, a maneira como Deus quer revelar o seu amor, a sua graça, revelar o seu favor sobre cada um de nós. E aí então a gente vai perceber que essa linha do nosso relacionamento com Deus, ela aumenta cada vez mais. O quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o nosso relacionamento com Deus vai aumentar. E aí nós chegamos no terceiro ponto aí da nossa palavra, o relacionamento da criatura e o seu Criador. E Davi então declara o seguinte: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esse é mais um texto, esse é mais uma das verdades que Deus tem para as nossas vidas. No primeiro nós vimos a onisciência de Deus. No segundo nós vimos a onipresença de Deus. E agora nós estamos vendo a onipotência de Deus. A onipotência de Deus declarada nas palavras do salmista, declarada no decorrer aqui desta linha. Primeiro, o salmista mostra como o poder de Deus é algo que o homem não consegue compreender. E ele começa declarando: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabes muito bem. Eu fico às vezes tentando entender como ainda em nossos dias o ser humano ele ainda é capaz de dizer que não existe Deus. É claro que a maioria das religiões no mundo não tem essa compreensão, né, de que não exista Deus, ainda que professe a Deus de uma maneira diferente da nossa, nós evangélicos, mas a grande maioria do mundo, eles professam a Deus de alguma maneira, de alguma forma, mas existem ainda ateus neste mundo, pessoas que negam a existência de Deus. O salmista está nos falando, nos mostrando o caráter de Deus e nos mostrando que Deus está acima de todas as coisas. Mais uma vez, ele está nos mostrando que esses valores, esses valores humanos, eles não conseguem negar a existência de Deus. Nós temos aqui a declaração do caráter de Deus que está acima de toda a criação e acima de todo ser humano. Quando Deus criou o homem, Deus se relacionou com o homem de uma maneira muito direta. Por isso, seu Espírito, o Espírito Santo, manifestou a sua glória, manifestou a sua graça, manifestou o seu poder ao homem, para que o homem pudesse entender, para que o homem pudesse compreender essa natureza, a natureza do relacionamento dele com Deus. Esse é o relacionamento da criatura e o seu Criador. Ainda que a criatura negue a existência de Deus, Deus está ali, revelando a sua glória para todos aqueles que querem ver e reconhecer
e se submeter à glória de Deus. E olha aqui, eu não estou apontando para Cristo, apenas a obra da criação. Porque quando Cristo veio ao mundo e revelou a glória de Deus, ele revelou através do amor, através da compaixão às pessoas. Foram os milagres tal que o homem jamais havia visto, mas também através até mesmo da sua própria ressurreição, quando então ele vence a morte para mostrar que é possível. A morte não tem domínio sobre a natureza humana, onde Deus declara: ó morte, onde está a tua vitória? A morte, ela é um estado de separação, ela é um estado temporário, onde o homem vencerá a morte com a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. E isso aí é algo fantástico, é algo maravilhoso demais, para que a gente possa dizer que não é possível, para que a gente possa dizer que não é uma verdade bíblica. E o quarto ponto, então, vai nos mostrar algo também maravilhoso, algo fantástico. Então chegamos ao nosso quarto ponto, onde a gente vai entender que nós precisamos também ter o nosso coração curado. Nós precisamos curar as nossas feridas. Precisamos curar tanto feridas espirituais como também feridas emocionais. E aí o versículo 19 diz assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É interessante a gente poder perceber, a gente poder compreender a dimensão das palavras do rei Davi. É importante nós podermos compreender a maneira como Davi está revelando graça e misericórdia de Deus em suas palavras. Ainda que o coração do salmista seja um coração totalmente diferente. A gente percebe aí nos primeiros versículos, aí versículo 19, é o coração humano, é o coração de alguém que está sofrendo, está cheio de dor, sofrendo perseguições, como nós conhecemos a história de Davi. Mas ele dizia: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se de mim, pois... Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. O que Davi está declarando é que de maneira alguma ele vai se assentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, porque ele não se agrada com aqueles que escarnecem de Deus, aqueles que zombam de Deus. E hoje nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, com os lugares onde nós frequentamos, com as pessoas que nós andamos, porque muitas dessas pessoas são pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Elas não creem em Deus como nós cremos, e elas vivem uma vida de falta de temor a Deus, uma vida de desobediência a Deus, como se simplesmente Deus não existisse, como se no mundo não houvesse nenhuma manifestação da graça e do amor de Deus. Os sentimentos de Davi sobre os seus inimigos vinham simplesmente do zelo que ele tinha por Deus, da maneira como Davi cria na existência e cria na manifestação de Deus. Davi, ele olhava para os seus inimigos e ele via que aqueles ali não somente eram inimigos seus, mas também inimigos de Deus. Por isso, Davi deixa claro, não somente nesse salmo, em outros salmos, Davi
pede para que Deus se levantasse contra os seus inimigos. Nós sabemos, obviamente, que em nossos dias esse tipo de oração nós não fazemos, e sim, conforme Jesus Cristo nos ensinou, amar o próximo e amar aqueles que também nos odeiam, amar o nosso inimigo. Nós precisamos não somente fazer renúncia por si próprio, mas colocarmos também aqueles que estão à nossa volta, pessoas até que se levantam contra nós, diante do Senhor. É assim que a cura acontece no nosso coração, porque quando a gente começa a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que supostamente são nossos inimigos, então a gente jamais vai se irar, a gente não vai ter ódio, a gente não vai carregar mágoa, a gente não vai carregar rancor sobre ninguém. Por isso Davi pediu a Deus que examinasse o seu coração. O desejo, a expectativa de Davi é que a sua vida fosse restaurada. Deus sonda e conhece os nossos corações. Deus conhece o coração dos seus servos, servos que estão enfrentando dores, que estão enfrentando feridas, que estão enfrentando, às vezes, até mesmo amargura, estão caminhando num tempo tão difícil em sua vida, mas Deus está ali para acudir. Por isso, a gente precisa entender, conforme diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar, transformar corações. Ela traz consolo e paz em nossos corações. Se nós estivermos sofrendo, se nós estivermos enfrentando luta, nós podemos experimentar tudo isso em nossa vida. Esse quarto atributo que Davi está declarando aqui nesse texto é um atributo tão ímpar, está nos mostrando que nosso Deus é puro. A santidade de Deus, ela é tremenda. Por isso, Deus jamais, ele pode ir contra si próprio. Davi está nos mostrando algo sublime, algo superior ao nosso entendimento e à nossa compreensão. Os versículos 23 e os versículos 24 é o desfecho do nosso texto. É quase que a conclusão do nosso texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O desejo de Davi é que o seu coração seja restaurado. O seu coração seja curado de toda ferida. O seu coração seja transformado. Por isso, Davi, nesses 4 atributos de Deus, nos mostrando que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente. Olha, Deus é onisciente porque Ele te criou. Deus é onipresente porque Ele não te abandonou. Deus é onipotente porque Ele está no controle da tua vida. Ele que está cuidando de você. Mas Ele se faz puro e verdadeiro diante dos teus olhos. Por isso Ele te chama para junto dEle, para um relacionamento com Ele, para uma restauração, para que o seu coração seja curado de todas as feridas. O seu coração seja curado de todas e quaisquer situações difíceis que você venha a enfrentar. Por isso, meu amado e querido irmão, não tenha receio, não tenha medo de se colocar na presença de Deus. Tratar o coração nosso em nossos dias é algo tão importante, é algo tão, para nós, tão incompreensível. Nós precisamos curar as nossas mágoas, curar as nossas feridas. E isso é um processo contínuo no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós somos curados, mais nós somos tratados, mais nós somos restaurados. Deus opera milagre sobre as nossas vidas. E é por isso que Deus tem chamado a sua igreja, chamado os seus servos para estarem junto deles, para que os seus servos, eles não venham experimentar aquilo que não é a boa, perfeita, nem a vontade de Deus sobre as suas vidas. Deus quer trazer sobre cada um de nós milagre, cura. Deus quer
trazer sobre cada um de nós o poder da tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito, para que nós possamos experimentar as suas bênçãos, experimentar o seu cuidado. Meu amado e querido irmão, que Deus o abençoe, que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida. E lembre-se disso, olha, Deus não te abandonou. Ele está ali para te acudir, Ele está ali para trazer sobre você a sua paz, a sua graça, o seu conforto, a sua esperança. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe aquilo que você está passando. Tenha certeza disso. Mas Ele também está presente ao seu lado, no seu sofrimento, na sua dor, na sua luta. Por isso, confia nele. Ele tem todo o poder para restaurar e para mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Que a graça e o amor de Deus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obrigado por ter estado conosco, obrigado por ter assistido aí essa mensagem ou ouvido essa mensagem até o final. Mas que Deus o abençoe, que a graça e o amor de Deus esteja sobre você. Na próxima semana nós estaremos juntos, estaremos aí com mais uma mensagem. Por isso eu quero agradecer e te pedir para dar aí um feedback, dar um retorno, e se assim você desejar também, se inscreva aí em nosso canal. Que Deus o abençoe, que a graça, o amor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço, felicidade. Fica na paz.